dos vídeos sobre parede torácica, hoje nós vamos mostrar um vídeo sobre vascularização. Bom, eu vou mostrar a vascularização numa vista anterior, tá? Ou seja, na porção anterior da parede torácica, depois a vascularização na parede posterior e depois, por último, nós vamos falar sobre a inervação, certo? Bom, vamos iniciar então com a vascularização da parede anterior. Aí nós estamos pegando essa mesma peça, ó, que nós utilizamos na aula passada, e nós vamos observar na vista interna. Bom, essa peça ela foi dissecada, ela foi preparada para poder demonstrar um pouco de vascularização, certo? Principalmente essa artéria aqui, ó, que vocês estão observando, que é a artéria torácica interna, tá? A artéria torácica interna, ela está rodeada por duas veias, ó, que são as veias torácicas internas, recebem o mesmo nome, são veias satélites. Esse é um bom exemplo, né, de uma artéria rodeada por duas veias, certo? A artéria torácica interna, ela tem origem na artéria subclávia, tá bom? Então a artéria subclávia que vai dar esse ramo, é um grande ramo que desce na porção anterior do tórax, e ela é a grande responsável por vascularizar a parede torácica na vista anterior, certo? Muito bem. Essa vascularização tem algumas particularidades, ó. Por exemplo, a artéria torácica, a artéria torácica interna, ela vai dar as artérias intercostais como se fossem ramos duplos, tá? Então ela vai dar um ramo superior e um pouco mais abaixo ela vai dar um ramo inferior. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É isso aqui, nós temos um bom exemplo. Está um pouco mais abaixo, mas serve do mesmo exemplo. Ó, aqui, ó, a artéria torácica interna, ó, então ela dá aqui um ramo superior que segue nessa margem aqui, no sulco da costela, e esse ramo que é um ramo mais ventral, ó, que segue na margem superior da outra costela. Bom, então pode ver que elas saem como ramos duplos, tá? Isso aqui que vocês estão vendo são veias, são afluentes para a veia torácica interna. Bom, então a artéria torácica interna, ela desce nesse plano anterior, dá os ramos intercostais, como nós aqui vimos. Temos algumas outras peças também, ó. Eu vou pegar uma outra peça aqui, o Pablo nem precisa se mexer, ó. Por exemplo, ó, aqui nós temos, ó, a artéria torácica interna e a veia torácica interna. Só que nesse caso aqui ela só tem uma, tá? Aqui, por exemplo, ó, se você pegar essa peça aqui com muito cuidado e você erguer, você vai notar que ela está meio fixa, né? Ela está meio presa. Ela está presa por conta desses ramos dela aqui, ó. Ó, ela está se prendendo aqui. Aqui é um bom exemplo, ó. Eu vou pegar uma outra. Ó, se você puxar com essa pinça e você pegar aqui, ó, vou pegar aqui a artéria, ó, ela tá dando um ramo aqui, ó, que é uma artéria torácica interna, e um outro ramo aqui que também é a artéria torácica interna. Então um ramo mais dorsal e um ramo mais ventral, tá bom? Tá bem fininha essa peça aqui, tá com pouco coágulo, por isso que a gente não tá vendo muito bem. Desse lado aqui também, ó, a artéria torácica interna, ó ela aqui, ó, tem um ramo mais dorsal, ó, e um outro ramo que seria tem um ramo mais ventral, bom? Ó. Deixa eu ver, nesse lado aqui a gente consegue ver bem esse ramo dorsal aqui, depois ele vai dar um outro ramo aqui que a gente quer um ramo mais ventral, certo? Então ela já meio que começa dupla, bom? A artéria torácica interna não irriga só a parede anterior do tórax, ela vai dar outros ramos também. Ela vai irrigar o pericárdio, pelas artérias pericardiofrênicas, ela irriga o músculo diafragma, tá bom? E ela vai emergir na cavidade abdominal, na verdade, como uma artéria, é como se ela passasse, né, do tórax para a parede do abdômen. Ela vai se tornar artéria epigástrica superior, tá
tá bom? Então a artéria epigástrica superior, que vai estar na parede anterolateral do abdômen, na verdade é a continuação da artéria torácica interna, certo? Muito bem, as veias, o sangue venoso o sangue venoso dos arcos intercostais do plano anterior, eles seguem pelas veias intercostais e chegam até a união da veia subclávia com a veia jugular interna, tá bom? Que é a veia braquiocefálica. E a veia braquiocefálica ela vai desembocar esse conteúdo na veia cava superior, e a veia cava superior chega então até no átrio direito, certo? Agora vamos passar para cá, vamos aproveitar para observar a vascularização posterior, ou seja, aquela que vai vascularizar a face posterior da parede torácica. Muito bem. A vascularização posterior, ela vai ser oriunda dessa artéria aqui, ó, que é a artéria aorta, tá bom? Na verdade, a artéria aorta torácica, que só ficou um pedaço dela aqui, tá bom? Ela foi dissecada nessa peça, porém, eu consigo visualizar, ó, esses buraquinhos aqui, ó. Esses buraquinhos demonstram para mim as artérias intercostais posteriores, ó. E as intercostais posteriores, elas iniciam como um tronco único. Depois, um pouco mais próximo do ângulo da costela, ela se divide em dois, tá? É interessante que as artérias intercostais posteriores, elas vão acabar depois se anastomosando com as intercostais anteriores, que são oriundas da artéria torácica interna, que é oriunda da artéria subclávia. Então eu tenho uma união de sangue arterial aí, tá bom? Tanto posterior quanto anterior, o que torna a vascularização da parede torácica um tanto quanto rica, certo? Muito interessante. Muito bem, aqui eu consigo ver, por exemplo, a posição da artéria torácica interna. Eu tenho a posição do nervo, ó, intercostal. Eu já consigo mostrar aqui um nervo intercostal. Esse nervo intercostal, eles são nervos unissegmentares que são formados pelo segmento torácico da medula espinal. São nervos que têm uma característica de serem mistos, então eles tanto vão fazer a inervação motora dos músculos que estão na parede torácica. Eu digo que todos os músculos que estão na parede torácica, nesses daí os músculos intercostais externo, o intercostal interno, o intercostal íntimo e o músculo subcostal e os músculos, o intercostal e transverso do tórax, certo? Muito bem, se ficou faltando algum músculo, vocês por favor podem me corrigir, tá bom? E nós conseguimos ver então a van, né? Que é a veia, ó, tem um outro rasgo aqui. Tem uma coleção de vasos aqui. Então tem a veia, a artéria e o nervo. Então a van que passa no sulco costal vai sendo protegido aqui. Então aqui a gente consegue ver que ele tem um trajeto mais superficial nesse ponto, porém foi dissecado aqui nessa peça a membrana dos músculos intercostais. Então por isso que eu consigo observar aqui a veia, artéria e nervo. Bom, então teria uma membrana aqui, ó, que protegeria esse feixe vasculo nervoso. Bom, próximo do ângulo da costela, o nervo vai ter um comportamento no qual ele vai se tornando um pouco mais profundo, tá? Até que ele vai dando ramos, depois que são os ramos cutâneos, os ramos que vão em direção à pele, que são chamados de ramos cutâneos laterais, e tem também os ramos cutâneos anteriores, que vão dar toda a volta no arco costal até chegar no plano anterior da costela. Então aqui, por exemplo, quando eu observo o plano anterior, eu encontro aqui, ó, o que seriam os nervos intercostais. No caso aqui dá para observar mais o nervo, mas artéria, veia, artéria e nervo juntos, tá bom? Não tem só um nervo não, tá? É que o nervo vai ter um comportamento e os vasos terão outro comportamento, mas eles seguem o mesmo caminho, certo? Eu vou ter ramos que são mais superficiais, ramos que são mais profundos, aqui no caso falando sobre os nervos, certo? Muito bem. Uma característica das veias
da vascularização posterior da parede do tórax, tá bom? Elas vão ser drenadas pelo sistema ásigo e hemiásigo, que é um sistema de conjunto de veias que fica bem na vista, no plano anterior dos corpos vertebrais. Aqui nesse caso, nessa peça não tem, já foi dissecado, certo? Mas esse sistema ásicos e hemiásicos, no final, ele vai acabar drenando esse sangue para a veia cava superior despeja no átrio direito e aí segue o caminho das circulações, certo? Um outro detalhe bem rico aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que os nervos intertorácicos são nervos unissegmentares, tá? São nervos que seguem mesmo a direção do arco costal, a não ser quando chega na 11ª e 12ª costela, tá bom? E aqui eu tenho um determinado comportamento. Esses nervos, eles deixam de ser torácicos para serem também abdominais. Aí eu chamo esses nervos, o 11º e o 12º, eles acabam recebendo um outro nome. Eles são nervos tóracos abdominais, tá? Porque eles tanto vão contribuir para a inervação do tórax, quanto eles vão contribuir para a inervação da parede anterior do abdômen, tá bom? Inclusive, vocês estão observando aqui o músculo diafragma, ó, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Na verdade, não é só o 11º e o 12º. A partir do 10º, você encontra esse comportamento. O nervo, o 12º, o último par aqui de nervo que tem origem no tórax, mas ele vai finalizar bem na parede lateral do abdômen, é o nervo subcostal, tá? E o nervo subcostal, ele realmente não participa da inervação do tórax, aí não ser dos músculos intercostais que estão ali na margem da 12ª costela, tá bom? Os músculos que estão por ali, mas ele vai realmente para a parede anterolateral do abdômen, inclusive ele vai inervar o músculo oblíquo interno ou o músculo oblíquo externo, tá bom? Se eu não estou enganado, tá? Muito bem. Agora, o primeiro nervo torácico, ele não tem participação do plexo braquial. Esse aqui que vocês estão observando, ó, esse aqui é o segundo nervo torácico, tá? Aqui vocês têm a primeira costela, ó, e aqui vocês têm a segunda costela. E aqui você tem o segundo nervo torácico, tá bom? Esse segundo nervo torácico, ele é chamado de nervo tóraco-apendicular, porque ele vai ter inervação, ele participa da inervação dos músculos intercostais aqui que estão entre a primeira costela, a segunda costela e a terceira costela, porém ele vai ter mais atuação inervando os músculos que são da parede lateral do tórax, tá bom? Então, e também ele vai dar um ramo cutâneo que vai para o membro superior. Então, ele é chamado de nervo tóraco-apendicular. Já T1, ele vai contribuir o plexo braquial, tá bom? T1 ele vai realmente para o plexo braquial, tem C8 e T1 que vão para inervar o membro superior. Aí eles vão formar ali uma contribuição, feixes anteriores para contribuição para formar um nervo mediano, vai formar um nervo ulnar e também ele vai dar ramos posteriores que vão também ajudar a formar o nervo radial. Então o T1 ele é puramente um nervo do plexo braquial, já T2 é um tóraco apendicular. De T3, T4, T5, T6, T7, T8 e T9 você encontra nervos que são realmente só torácicos. T10 para baixo já são nervos que são considerados como tóraco abdominais, certo? Então é isso, pessoal. Espero que essa prática tenha ajudado vocês a tentar. Tem uma coisa bem legal aqui, ó, que eu encontrei, eu queria aproveitar para mostrar. Ó, um gânglio da cadeia simpática. Olha que interessante. Olha ele aqui, ó. Ó, um gânglio da cadeia simpática, ó. Isso é muito legal, né, ó. Dá até para ver o ramo comunicante. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós temos ramo comunicante cinzento, ó, e o ramo comunicante branco, que é mais profundo, ó. Ramo comunicante cinzento aqui, ó. Bom, entrando no nervo intercostal, tá? Então é só para mostrar para vocês, ó. Um gânglio simpático. É um dos exemplos. Deve ter mais aqui nessa peça, mas esse é um dos mais bonitinhos aí.
certo? Esse foi um resumo, tá? Se ficou faltando alguma coisa com vocês, eu peço para que na próxima aula vocês façam comentários, me ajudem a fazer os vídeos cada vez melhor. Se alguma estrutura que eu falei errado todos esses vídeos, tanto de ossos, quanto articulações, quanto de músculos, eu peço para que vocês apontem para mim, façam apontamentos, escrevam para mim e principalmente tirem as suas dúvidas, tá? Tudo que vocês tiverem dúvida, que vocês quiserem que faça um outro vídeo para poder rever alguma estrutura, vocês podem ficar à vontade. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.